Você está no time grande, você sempre tem muita pressão de querer ganhar sempre, mas a gente está com ele, a gente está fechado com ele. Ele acho que trabalha bem, é jovem, mas a gente está fechado com ele. Defensor da ideia de 3 zagueiros do São Paulo é Muricy Ramalho, né? E o Carpini, a chegada dele teve muito a ver com a palavra do Muricy. Isso me diz, sem que seja uma informação, que tem muito dedo do Muricy. A permanência do Rames até o final do jogo tem muito dedo do Muricy. Porque... Fala, torcedor do São Paulo, bora começar o dia aqui acompanhando a repercussão da vitória do Tricolor ontem contra o Cobressal 2-0. Uma vitória importante. São Paulo estava precisando desse resultado, dar uma resposta também na Libertadores. Ontem, uma ótima oportunidade e o São Paulo fez valer a força do Morumbi, né? A força do seu torcedor. Conseguiu uma ótima vitória. O jogo não foi fácil, o São Paulo não jogou o melhor futebol. Vamos ver aqui, né, a repercussão, a mídia falando dessa vitória. Deixar os créditos à ESPN Brasil. Vou estar deixando o link do canal oficial aqui na descrição como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa aquele like também. O like é uma forma de você estar ajudando aqui o nosso trabalho. Compartilha também o vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Sobre isso já. Oh, pode falar, Birna, pode falar. Um defensor da ideia de 3 zagueiros do São Paulo é Muricy Ramalho, né? E o Carpini, a chegada dele teve muito a ver com a palavra do Muricy. O São Paulo especulou com outros técnicos, né? Teve algumas possibilidades, né? Com Pesolano, gostou da entrevista. E quando tomaram a decisão, a palavra do Muricy pesou bastante para a chegada do Carpini. E o Carpini, em dado momento, não ouvia o Muricy tanto quanto o Muricy gostaria, né? E, por exemplo, o Muricy sempre foi um defensor, isso é uma ideia dele de jogo, obviamente que ele já atuou de maneiras diferentes, da ideia do time com 3 zagueiros, e é exatamente por isso que eu estou falando disso aqui, com jogadores de mais qualidade. Quando você não tem os laterais que marcam mais, e tem jogadores que apoiam, e a entrada do Michel, que é um jogador que apoia um pouco melhor que o Wellington, né, sustentado por 2 volantes que sabem jogar, pelo Rames na frente desses 2 volantes e 2 atacantes, isso me diz, sem que seja uma informação, que tem muito dedo do Muricy. A permanência do Rames até o final do jogo tem muito dedo do Muricy, porque esse tipo de ideia de que 3 zagueiros vão dar uma sustentação defensiva, eu concordo com o André, isso não é, com o Jean, desculpe, isso não é uma máxima, né? Os 3 zagueiros, Guardiola já montou um time ultra ofensivo jogando com uma linha de 4, com 4 zagueiros, 2 zagueiros jogando pelos lados. Então isso é uma coisa do futebol um pouco mais antigo, que não tem muito a ver hoje. Mas, por exemplo, se o São Paulo fosse atacado, e por um time que sabe atacar, jogando dessa maneira, o São Paulo exigiria que ou o Caleri ou o Luciano fizesse esse quarteto, né, pelo menos na frente, ou pelo menos um trio, numa frente da linha de 5, se os 2 alas voltassem, hoje no caso o Michel e o Igor, fazendo uma linha de 5 com os 3 zagueiros, pelo menos para jogar no 5-3-2, porque num 5-2-3 não se joga futebol, e o Rames não vai fazer essa recomposição, isso está muito claro, e é melhor que não faça, porque eu tenho uma teoria, e eu acho que ela é muito realista, quando um time tem 10 jogadores em campo, um jogador expulso, os jogadores que estão em campo tentam cobrir os espaços do jogador que saiu. Quando você tem 11 jogadores em campo e encarrega um atleta de fazer uma função que ele não vai cumprir, o time fica mais vulnerável do que quando ele tem 10. E o Rames não vai fazer essa marcação na intensidade necessária, porque ele não joga desse jeito. Isso está muito claro, né? Ele já ameaçou sair, ele já ficou, ele já falou que iria jogar na Espanha, ele já deixou de bater pênalti, os jogadores foram falar com ele, né? A diretoria apoia o jogador e ele não faz isso. Não faz isso em nenhuma circunstância, a não ser uma bola que perca. Pois não, Jean? Não, é que, assim, eu, como sempre, aliás, como a gente falou, depois da estreia do São Paulo na Libertadores, eu concordo com você conceitualmente em relação a tudo, sobre o Rames e essa deficiência que ele tem e que vai apresentar sempre que for titular pelo São Paulo. Só que, de novo, eu acho que o jogo de hoje não é um jogo para a gente
apontar o dedo para o Rames pelo que foi o jogo, pelo nada que o Cobressal produziu até os 28 do segundo tempo, quando aí sim o Rafael faz uma grande defesa. Eu acho que assim, você ter o Rames num jogo como o de hoje, talvez seja inclusive um dos jogos em que mais se justifique você ter o jogador com essa qualidade de passe, com esse olhar, com essa visão. Então, assim, de novo, eu concordo e entendo tudo que você está dizendo sobre o Rames conceitualmente de maneira geral. Mas para a partida de hoje, para mim, o problema não foi a presença do Rames como titular. Eu concordo com você sobre o jogo de hoje, porque o Cobressal não ia atacar o São Paulo. O Cobressal tinha, em 7 jogos, 6 gols feitos. É um time que não ataca, que não cria. O grande problema da equipe é exatamente esse no campeonato chileno, inclusive que é um campeonato de nível muito mais fraco do que o campeonato de hoje. Mas quando a gente está criticando uma equipe pela sua atuação coletiva, por aquilo que não acontece na equipe, eu preciso olhar para os jogadores mais técnicos e mais capazes. Eu não posso pegar tecnicamente e achar que o São Paulo tem um problema de construção, porque quando o São Paulo, por exemplo, não tem aproximação com o Rames jogando do jeito que ele joga. Eu vou ser bem claro, o São Paulo está tentando se adaptar ao Rames, que era uma coisa que o Belmonte, numa entrevista para a ESPN, para o Plihal, disse que o São Paulo não faria. O São Paulo está tentando se adaptar ao Rames. A ideia de você deixar o Rames solto, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas avançando, jogar com 2 atacantes, é o time tentando facilitar ou tentando tirar desse jogador o melhor que ele pode oferecer. O meu questionamento, eu até entendo quando você fala sobre o jogo de hoje, porque, repito, é um time que não ia atacar o São Paulo, então dá pra você fazer. Isso. Dá pra você fazer. Agora, o meu questionamento é se o São Paulo tem que fazer isso, porque no final das contas o São Paulo arrancou gol na pressão. Que é exatamente como fazia no passado, de outro jeito, com uma outra intensidade, com 10 jogadores marcando alucinadamente no campo de frente, uma arquibancada contaminada positivamente por isso e gritando que nem louca. Então, eu não sei se o São Paulo está no caminho certo. A minha questão é essa, para o jogo de hoje, okay? Tudo bem. Tudo então, bem, Jean, sem problemas. É isso. Eu acho que assim, tudo bem. A gente pode discutir para o São Paulo de maneira geral. Sim. E, aliás, até assim, pegando o que é uma impressão do Birner, ele deixou claro, não é uma informação, mas assim, mesmo o desejo do Muricy ver a equipe com 3 zagueiros ou não, ele pode ter todo o desejo. 3 zagueiros e o Rames. Rames. Isso. Algo que vem acontecido. Tem desejos lá na frente, desejos... Lembra o que ele falou na entrevista pro Casagrande. Eu acho que assim, ele tem todo o direito, como chefe, né, do futebol do São Paulo, de dar as suas opiniões, de dar... Perfeito. Agora, eu acho que também existe um limite para isso. Quer dizer, o treinador ouve, o treinador acata ou não acata. É claro que acata mais quando está mais pressionado e perdeu o cargo e tudo mais. Mas, de novo, também em relação aos 3 zagueiros, para mim, isso não é um problema, de maneira alguma. E talvez eu até concorde com o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Mas para o jogo de hoje, contra uma equipe que não te oferece absolutamente perigo algum, ainda que tenha oferecido uma vez... Porque o São Paulo permitiu. O São Paulo permitiu que tivesse esse espaço. Eu não vejo tanto problema assim. O que tem o Carpini ele não existe no São Paulo hoje uma solução óbvia. Tem times que têm uma solução óbvia e o treinador não quer, não gosta. Isso acontece direto no futebol. Aquilo que todo mundo está vendo, menos o treinador. Ele perdeu o Wellington Rato, que é um jogador que tem limites técnicos, mas no São Paulo essencial. Ele tem uma função que a pergunta é quem pode jogar na função do Wellington Rato? Hoje, ninguém. Do lado, ele levou o Lucas Moura para o lado esquerdo. Também é um cara único, que a conquista da Copa do Brasil passa muito pelo Lucas Moura. É o melhor jogador do São Paulo. Mas esse foi um erro dele. Esses 2 estão fora. Ele perdeu o Ferreirinha também no treinamento, que poderia ser o jogador do lado esquerdo hoje. Um pouquinho antes do jogo. Ele perdeu 3 caras. Né? Ele não tinha nem os titulares e nem um eventual reserva. Então ele tem que recriar o São Paulo em função de contusões que vão tirar esses jogadores. Ainda tem o Rafinha durante um bom tempo. Então ele precisa criar uma solução não só para este jogo, que já passou, nem para o próximo, mas para os próximos jogos. Tá. E ele precisa trabalhar isso. E ele tem, ao mesmo tempo que lidar com o cargo dele, como disse o André, ele está no portal de transferências. Ele já passou, a hora que abriu a porta lá, ele vai ser arremessado. Então ele precisa criar um São Paulo que o mantenha no cargo
e que possa voltar a jogar bem, o mínimo possível, porque hoje não jogou. Tá, e onde é que está essa solução? Ela não é clara. Então ele tentou hoje um formato. E ainda tem que lidar com a expectativa de ter o Rames na equipe, que é a expectativa do Muricy, talvez de parte da diretoria. Aí ele pensa o seguinte, o meu cargo está ali, estou pendurado no lustre, tenho que colocar o Rames e perdi o jogo pelos lados. Eu vou colocar 3 zagueiros. Ele está se protegendo também. E de certa forma, você concorda, então, com o eu estou tentando entender o pensamento, qual é a lógica que move a escalação do treinador. O André falou, os técnicos aqui, eles entram nesse módulo ativado, módulo proteção ativado. E no mundo do futebol, no mundo do futebol, isso é realidade. Então, eu tento entender o que está rolando, vamos ver se ele explica. Aí o Carpini e o André Silva, a gente vai comentar algumas coisas que o Carpini falou na coletiva, interessantes, foi no departamento médico do São Paulo, inclusive, problema que está ali há 4 anos. Reuniões internas, isso é um assunto grande, não é pequeno. Fortíssimo. Antes a gente tem uma cela só para mostrar como é que o Carpini começou o jogo, como é que terminou o jogo, esse São Paulo aí na vitória de 2-0 sobre o Cobressal. Então é o seguinte, Rafael, os 3 zagueiros, o Diego Costa, Ferrarese e o Arboleda, Alisson e Pablo Maia fazendo a proteção, Michel Araújo pela esquerda, o Igor Vinícius pela direita, aí o Rames livrinho. Para acionar o Michel Araújo, para acionar o Igor Vinícius, para acionar a dupla de ataque, para se aproximar da área, né? Com o Alisson e o Pablo Maia segurando a bucha ali, livrinho, para não ter nenhum tipo de preocupação. Só inverte ali, o Alisson mais para a direita e o Pablo Maia para a esquerda. Perfeito, Calçade. E aí o Rames, sem nenhuma preocupação de ter que marcar, defender. E Ferrarese pela direita, Arboleda centro, o Diego Costa lá de esquerda. E aí como ele terminou o jogo? Vamos dar uma olhada. Atenção. Aí ele termina o jogo mantendo ali os 3, né? Com as correções que o Calçade fez. Nestor e Alisson. Aí Caleri, Galopo entrou, o André Silva lá na frente, Eric e William. Então, assim, ele acabou colocando o time todo ali pra frente e deixou espaços. Foi quando, inclusive, a gente citou aqui, o Cobressal teve 2 grandes oportunidades, uma defesaça do Rafael e outra defesa também importante dele num chute de fora da área. Isso foi mais desespero de causa, ou Calçade, assim? Ele desorganizou um pouco porque tinha que fazer o gol, tinha que vencer, tinha que manter o emprego, enfim. Ele tinha que mexer. Só que ele faz a mudança, o André entra aos 25, acho que a melhor delas é o André. É isso. E é algo que ele pode, diante das dificuldades que tem, pensar em como ter o André junto com o Caleri. Por que não? Você pode, mudança de forma de jogar. Você tem, normalmente, é o Wellington Rato, Caleri e Lucas Moura. Melhor dos mundos. Esse mundo não existe. Esses 2 jogadores de beirada não estão à disposição. Então ele buscou, por meio do sistema tático, encontrar uma solução. Então ele mexe no sistema para ter esse corredor, os laterais. O direito funcionou melhor, o esquerdo não. Só que isso precisa ser trabalhado. Pois é. Isso é uma novidade dentro do São Paulo. Não é um formato alternativo que normalmente está ali do lado para ser usado, não. Foi um formato buscado para compensar uma série de contusões, da Argentina. 3 no primeiro tempo. Sim. Aí é o problema da falta de continuidade que ele citou na coletiva. Ele pode desenvolver esse time. Você pode ter o André no lugar do Luciano? Pode. André e Caleri. Insistir com o Michel, com o Igor, ficar com os 3 zagueiros, porque se tiver o Rames, ele se sente mais confortável em ter 3 zagueiros, porque o Pablo Maia, o Alisson, para quem não lembra, o Alisson foi transformado num segundo volante pelo Dorival. O Alisson, no Grêmio, era um jogador que fazia beirada de campo. No 4-2-3-1, ele era da linha de 3, ele era ofensivo. Então, ele tem essa capacidade que ele conquistou hoje, que é defensiva, mas ele se mantém como um jogador que é mais agressivo com a posse de bola. Então, encontrar soluções, ter o Alisson com o Rames, por exemplo, Galopo. Galopo também é uma alternativa para se pensar há um bom tempo de ter ele na equipe. Por que não? Ele não entra mal. Ele tinha entrado muito bem no último jogo. Então, eu só acho que assim, ele não respondeu, embora eu concorde com a resposta dele a respeito dos 3 zagueiros,
foi uma resposta muito mais genérica em relação aos 3 zagueiros conceitualmente. Quando eu comecei aqui o programa, inclusive, discutindo, questionando de alguma maneira os 3 zagueiros durante o jogo todo, eu falei, cara, 3 zagueiros não é necessariamente defensivamente, mas me parece que para o jogo de hoje, para as carências e necessidades que o São Paulo tinha, tanto ofensivamente, maiores as carências e necessidades, como defensivamente, praticamente nulas, não fazia sentido. E acho que ele foi perguntado a esse respeito e acabou respondendo de uma maneira genérica, com um conceito que faz todo sentido, mas que não se aplica aos 90 minutos de hoje, então, na minha opinião. Mas perguntas genéricas e respostas genéricas não fazem essa discussão, que talvez nem tenha sentido, ir para frente. Porque há quanto tempo se fala, um técnico escala 3 zagueiros e tem uma parte que eu acho representativa da opinião pública, que fala, sim, mas esse cara quer se defender, hoje não precisa. Isso é uma coisa quase que automática. E não é assim. Esse papo tem 30 anos no Brasil. Então, no mínimo. No mínimo, né? No mínimo 30 anos. Hoje... Não tem dúvida que não faz sentido, mas por isso mesmo, hoje, né, André, ele precisava falar, olha, eu deixei os 3 zagueiros por isso. É porque, na realidade... Mas ele acabou não falando, ele falou conceitualmente. Isso, então, eu acho que aí ele erra da mesma forma que a aplicação genérica do conceito dos 3 zagueiros como uma ferramenta defensiva está errada. Aí há erros dos 2 lados. O que importa, como tudo no futebol, é quem são esses jogadores e como eles atuam. É aquela frase do César Luiz Menotti. César Luiz Menotti, esse técnico de futebol, não o Menotti músico. Sim. Também é um cara talentoso e as pessoas falam, né? De vez em quando põe em rede social, mas espera aí, esse aí... Não. É o César Luiz Menotti, técnico da Argentina na Copa de 78, uma das mentes mais brilhantes do futebol mundial. Ele fala, o conceito do doble pivote, que são os 2 pivôs, um termo em espanhol utilizado na Argentina, na Espanha, que também tem essa aceitação defensiva de maneira quase que preconceituosa. Um técnico que usa 2, o doble essa figura significa 2 jogadores, 2 volantes, 2 jogadores essencialmente de marcação atuando em linha. Essa é a definição. O treinador, quando faz isso, ele precisa de solidez, é isso que ele está buscando. Mas aí pergunta o Menotti, e se esses jogadores forem Riquelme e Messi? Essa é a pergunta que ele faz. Então, o que importa é quem são esses jogadores e como eles atuam. Qual é o perfil deles? O que eles fazem em campo? Então, eu volto ao comentário que eu fiz. Então, 3 jogadores, 3 zagueiros. Zagueiros, de fato. Não é o Fernando Diniz colocando jogadores de meio de campo para atuar na zaga. Isso é um avanço da discussão. Outro dia eu estava fazendo um jogo da Inter, André, e a Inter de Milão, que joga sempre com 3 zagueiros, só que assim, são 3 zagueiros que você vê os caras todo dia chegando na área. Exato. E eu não me lembro quais eram os 2, se era Darmian e Bastoni. Sai um gol, assistência de um, gol do outro. Então, porque você tinha esses caras como ferramentas ofensivas, podendo criar, podendo gerar jogo onde o São Paulo hoje precisava de jogo. Porque hoje realmente os 3 zagueiros, por serem quem eram, onde estavam, não faziam sentido. O Vitor acabou de falar, ele não está mais aqui. Não está mais entre nós. Acabou de dizer, o Guardiola já escalou o Manchester City várias vezes com 4 zagueiros na linha de 4 atrás, sendo 2 zagueiros atuando como zagueiros, outros 2 zagueiros atuando como laterais. E o time é defensivo? O Manchester City é um time defensivo? Acho que não. Independentemente da escalação. Então, o que importa é quem são e o que fazem, não o desenho. O futebol está tá repleto de treinadores que usam como zagueiro mesmo um lateral. E ninguém percebe durante 90 minutos. Porque ele é lateral, ele sai com o carimbo lateral, pá! Aí o cara tá jogando de terceiro zagueiro. O Palmeiras fez isso o tempo todo. Muito, já fez isso. Faz com o Figueirense, faz com o Marcos Rocha, agora zagueiro, faz com o Mike. Não é saída de 3. Não é saída com 3, é zagueiro. Só que ele leva o carimbo de lateral e passa ali. E muitos dirão, não apoiou hoje. Não, ele era zagueiro. Não era para apoiar. Não era essa função. E aonde estão esses 3 zagueiros? Eles estão na sua intermediária? Ou eles estão na altura da metade do campo porque o seu time está inteiramente instalado no campo do adversário? Então, é como se joga. Então, hoje o São Paulo, independentemente do desenho utilizado, o meu problema com o desenho é a memorização dos jogadores. Mas é uma situação de emergência.
Se o Carpini não quisesse dar uma explicação sobre a dificuldade de escalar o São Paulo hoje, ele não teria levado a colinha com o nome dos jogadores que estavam indisponíveis para tentar fazer algumas pessoas entenderem que a coisa não é simples e que ele tinha motivos, razões para escalar o São Paulo da forma que ele escalou. Então, a intenção dele pode estar corretíssima. O campo mostrou outra coisa. E não necessariamente uma situação está ligada à outra. Agora, se os jogadores não têm a memória desse sistema, se não tiveram tempo para treinar suficientemente, é uma outra discussão. E talvez o técnico não devesse ter lançado mão dessa ideia se ela não estava memorizada. O fato é que o São Paulo enfrentou um time que é muitas vezes pior do que ele e o jogo mostrou outra coisa. Sim. Ele disse que está 16. Que tem o Rames, viu? Vamos ouvir o Eduardo Afonso conseguiu falar com o Rames Rodrigues. Vamos ver. Fala para todos. Como é para vocês vencerem a partida, mas mesmo assim sentir que o estágio ainda está com uma certa resistência ao trabalho do treinador? Como é que é para vocês enxergar, trabalhar dessa maneira? Não, tranquilo. A gente está fazendo o trabalho dia a dia. Estamos bem. Então, hoje o time ganhou. Então, estamos pensando já no dia sábado. Vamos tentar ganhar também. Rames, esse tipo de jogo não podia perder ponto, né? O Cobressal deve ser o time que não vai tirar ponto de muita gente. Vocês tinham que fazer esses 3 pontos hoje, né? Sim, todo jogo acho que sempre você pode perder, você pode empatar, ganhar, mas em casa todo mundo sabe que a gente tem que sair a ganhar. Então hoje foi um jogo foi para isso. Então vamos pensar no dia sábado já. Os jogadores têm pedido paciência à torcida com o trabalho do Carpini. O Caleri falou isso no campo, o Arboleda saiu pedindo calma. Você é um cara muito experiente, você está trabalhando com um cara muito jovem que é o Carpini. Como é que você vê isso? É paciência mesmo? Tem que esperar impor a filosofia de jogo dele? E isso vai custar alguma derrota aqui, outra ali? Você acha que esse é o segredo, a palavra para se manter o Carpini no cargo é a paciência do torcedor? Quando você está no time grande, você sempre tem muita pressão de querer ganhar sempre. Mas a gente está com ele, a gente está fechado com ele. Ele acho que trabalha bem, é jovem, mas a gente está fechado com ele. Tá aí, galera, a repercussão dessa vitória do São Paulo ontem contra o Cobressal. Não foi aquela grande atuação do São Paulo, atuação de encher os olhos, mas a gente olhando ali para o resultado, né, foi excelente, um ótimo resultado. Os primeiros 3 pontos do São Paulo nessa fase de grupos da Libertadores, e não podia deixar passar essa oportunidade jogando no Morumbi diante do seu torcedor. Não foi um jogo fácil. São Paulo teve dificuldades ali no decorrer da partida. Carpini fez algumas mudanças, até foi criticado, né, quando tirou o Luciano, que era um dos melhores em campo. Ele tirou o Luciano e foi até criticado, mas o André Silva, né, que entrou também, não só o André Silva, os outros jogadores né, que entraram muito bem. O André Silva, que fez gol, o Caleri também fez o segundo gol, uma vitória importante, até para dar um pouco mais de tranquilidade para o Carpini, trazer um pouco mais de calma, né, também, mais de confiança também. O São Paulo está precisando disso. A gente dá para ver ali no jogo, né, que os jogadores tentando e não conseguiam fazer o gol, até por conta desse momento que o time vem passando, a confiança lá embaixo, né? Agora acredito que vai melhorar um pouco mais e o São Paulo pode passar a jogar o melhor futebol da agora para frente aí na sequência dos próximos jogos. Foi um resultado muito importante. Coletivamente o time está devendo bastante, mas acredito que vai melhorar. Na sequência dos próximos jogos, o Carpini está convivendo com esse problema de lesões, né? Vários jogadores no DM e jogadores importantes, né? Lucas, o Rato, o Rafinha, o Ferreirinha também de última hora não pôde participar do jogo, então o Carpini está convivendo com isso. É claro que o torcedor ainda vai continuar cobrando o Thiago Carpini e alguns torcedores criticam com razão. Os resultados não estavam aparecendo, o desempenho do time também deixando um pouco a desejar, mas ontem já começou aí a dar uma resposta, venceu 2-0, o desempenho não foi dos melhores, mas foi um bom resultado mesmo. Agora é focar e se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro. Agora o calendário é bem apertado, né? Muitos jogos, vai começar o Brasileiro, aí depois também já tem a próxima rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos aguardar os próximos jogos. O importante foi que o São Paulo venceu, até para tirar um pouco dessa pressão aí
que vem passando, o Carpini muito pressionado, aguardar os próximos jogos. Deixa a sua opinião nos comentários. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.